Aleluia. Boa noite, queridos. Vou falar mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Amém. Paz seja com vocês. Glória a Deus. Boa noite para você também que está nos acompanhando através das redes sociais. Pessoas que estão longe. Minha irmã, por exemplo, ela acompanha lá em Ribeirão Preto. Várias pessoas também que estão em outros lugares. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus estabeleça o propósito que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Que Deus venha falar comigo e com você nesta noite. Eu creio que a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. A palavra de Deus, ela é um monte de coisas, né? Você já parou para pensar o que é a palavra de Deus? Resumindo, ela é tudo, não é? A gente for ver tantas coisas, né, que a gente poderia falar do que é a palavra de Deus, mas em resumo, ela é tudo o que a gente precisa. Ela é tudo o que a gente necessita a cada dia da nossa vida. E a cada dia a gente tem necessidade, não é mesmo? A cada dia você tem uma necessidade e Deus é quem supre cada uma delas. Mas nós precisamos ter uma compreensão da palavra de Deus. E que Ele venha falar conosco nessa noite. Eu quero que você, mais uma vez, feche os seus olhos. E que você também possa abrir teu coração. Você que está aqui no templo, você também que está aí na sua casa, acompanhando. Que você possa desconectar das coisas que estão aí por volta, barulhos, ruídos. Se você conseguir, é lógico. Muitas vezes pessoas estão em casa acompanhando e muitas vezes tem ruídos, tem coisas que podem impedir você de estar conectado com a palavra de Deus. Então, se você conseguir, vá lá para o quarto, você que está conectado aí através das redes sociais, até mesmo vai lá no seu carro, pega seu celular, faz alguma coisa, mas desconecta das coisas aqui da terra e conecte o seu coração na presença de Deus, porque Deus, certamente, Ele quer falar conosco, e nós precisamos ouvir a sua voz. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos aqui na Tua casa, ó Deus, e queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, ó Pai, o quanto nós precisamos do Seu agir, do Seu operar em nossas vidas, do mover do Teu Espírito, do direcionamento do Senhor, e que o Senhor venha, Pai, falar ao nosso coração, muitas vezes, Pai, de coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, os acontecimentos, muitas vezes, da nossa vida, que nós, em algumas situações ou determinadas situações, nós não conseguimos compreender. Senhor, abre os olhos do nosso coração e da nossa mente. Dá-nos entendimento, clareza, revelação de quem o Senhor é e de quem nós somos na presença do Senhor. Meu Deus, tira agora tudo que impede, elimina, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que é contrário, todo barulho, ruído, que não é teu, que não te agrada, que tenta impedir o mover do teu Espírito e a revelação da sua palavra, meu Deus, de se cumprir em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar tudo a Ti e queremos Te adorar, porque só o Senhor é digno de toda a adoração e o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema: por que as tempestades se repetem? Por que as tempestades se repetem? Porque muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, nós vamos ler aqui na palavra 2 vezes tempestade. E trazendo para a nossa vida, que você possa ter uma compreensão, mediante essa palavra, porque muitas vezes acontecem coisas na sua vida repetidas. Por que que Deus permite, às vezes, por exemplo, uma enfermidade, vamos dizer assim. De repente, uma enfermidade sequencial. Ou um problema sequencial. Ele é
acontece na sequência. Acontece uma coisa hoje e, de repente, daqui a um determinado tempo, acontece novamente. Entende? Por que será que essas coisas acontecem com a gente? Por que Deus permite, muitas vezes, acontecer algumas coisas na vida do seu povo, na vida das pessoas que acreditam nele, pessoas que seguem a ele, que são discípulos dele? Por que acontece? Então vamos ler essas dois registros das duas tempestades, para que a gente possa ter uma compreensão das duas e nós fazermos um paralelo dos acontecimentos e por que Deus permitiu essas duas tempestades registrar aqui e o que elas têm a ver com a vida da gente. Vamos lá, em Mateus 8, 23 ao 27, a primeira tempestade. Elas acontecem no mesmo livro, né? Em Marcos também tem registrado a tempestade, mas essas duas acontecem no mesmo Evangelho de Mateus. Entretanto, ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando ele, Jesus, né, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Veja essa palavra de repente. De repente, uma violenta tempestade abateu-se no mar. Pode ser que o tempo não estava nem preparado para a tempestade, certo? De repente acontece uma tempestade. Será que na vida da gente é diferente? Parece que está tudo tão bem, não é? As coisas parecem que andam bem. De repente acontece algo. De repente você tem um laudo médico. De repente acontece um acidente. De repente acontece uma morte. De repente acontece tanta coisa, não é? É de repente, é tudo tão de repente. Mas aqui foi uma violenta tempestade, não foi só uma tempestade. Nessa primeira tempestade era uma violenta tempestade, que abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Diga assim, Jesus dormia. Bonito, né? Muito bonito. Tempestade acontecendo. Pau torando, perdão da palavra. O pau torando lá fora. E Jesus dormindo. Jesus dormindo no barco. Meu Deus, isso não pode acontecer. Os discípulos foram acordá-lo. Pelo amor de Deus, ainda foi acordar o mestre. Jesus estava tão cansado, já tinha feito tanta coisa, estava dormindo tranquilo, a tempestade rolando, e os discípulos, abençoado, cabeçudo, foi lá acordar Jesus. Senhor, eles clamaram, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Ah, para Jesus é fácil, né? Para Jesus é fácil falar isso. Por que vocês estão com medo? Porque é uma tempestadinha violenta. Mas Jesus, ele repreende ele, dizendo, por que vocês estão com medo? Vocês têm uma pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens, aqui no caso os discípulos, ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Guarde essa palavra aqui, ó. Eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles disseram, quem é este, é sinal que, interrogação, nós vamos ver lá no final. Agora, a segunda tempestade está registrada em Mateus 8, 23 a 27. Na sequência, acontece uma segunda tempestade. Não basta uma, duas. Às vezes você fala assim, puxa vida, meu Deus, não basta uma coisa na minha vida, agora duas. Não basta uma enfermidade, agora meu Senhor, o que acontece comigo? Né? Tem gente que às vezes fala assim, meu Deus do céu, acho que eu preciso benzer, não é possível. Porque o negócio está pegando. Precisa passar no sal grosso, precisa não sei o quê. O que eu preciso? O que está acontecendo comigo? Por que acontecem essas coisas?
Então vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus deu uma empurrada nos discípulos, falando: vai lá, entra no barco, vai logo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então lembra, Jesus estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. É um fantasma? Meu Deus! Jesus ainda, além de tudo, vem assustar a gente. Além de estar passando uma tempestade, ele passa esse susto na gente. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem! Sou eu, não tenho medo? Coragem. Essa é a palavra talvez que você precisa hoje, coragem. E Jesus diz para você assim: sou eu, não tenha medo. Nós precisamos olhar para Jesus e ver ele dizendo para nós: coragem. Ouvir da boca de Jesus dizendo para você: coragem. Não tenha medo. Porque Jesus está dizendo: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Mais uma vez, cabeçudo dos discípulos. Agora é Pedro, ele dá uma cronhada na cabeça de Pedro. Homem de pequena fé, você duvidou de novo. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou, o vento cessou. Nessa tempestade, Jesus nem precisa repreender a tempestade. Eles entram no barco e a ventania, o vendaval cessa. A tempestade violenta cessa. Veja, quando Pedro, ele disse: salva-me, Senhor, aqui nessa tempestade, nesse momento dessa tempestade, nessa segunda tempestade, Pedro era muito experimentado nas águas. Ele era pescador de muita experiência. Você imagina que Pedro, ele estava com medo de alguma coisa ali? Ele estava com medo. O medo maior de Pedro, nesse momento, era perder Jesus de vista. Era que ele afundasse e perdesse Jesus de vista. Será que esse medo nós temos de perder Jesus de vista? De afundar nas ondas do medo, do desespero, do pavor? Eu tenho medo de perder Jesus. Era esse o medo de Pedro naquele momento? Eu tenho medo de perder Jesus. Nós vamos ver que durante as tempestades existem pensamentos que nos assaltam e nós ficamos confusos. Ficamos confusos. Nossa cabeça parece que dá um tique-teco, parece que não bate muito bem. Algumas vezes nós pensamos que Jesus está no nosso barco, mas está dormindo. E ele não está se importando com as nossas tempestades. Será que é isso que você pensa? Alguma vez na sua vida você já pensou isso? Ou está pensando? Que Jesus, ele está no seu barco, mas está dormindo. E não está nem aí com a sua tempestade? Não está nem preocupado com você, com aquilo que está acontecendo com você? E outras vezes nós pensamos que ele não está vendo que estamos atravessando uma tempestade. Então, na primeira tempestade, nós pensamos que Jesus está dormindo no nosso barco, que não está nem aí conosco.
Na segunda tempestade, nós pensamos que ele não está vendo que nós estamos atravessando uma tempestade, que ele não está percebendo que nós estamos atravessando uma tempestade. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação entre as duas tempestades que Jesus acalmou. Perceba que Jesus acalmou as duas. Na primeira, ele precisou levantar o braço e o vento para, tempestade para, e ela parou. Na segunda, Jesus entrou no barco. Quando eles entraram, o vento parou, a tempestade também parou. Vamos ver aqui alguns pensamentos que nos assaltam durante as tempestades. Preste atenção. Primeiro pensamento, que o problema é grande demais. Quando nós estamos atravessando uma tempestade na nossa vida, nós pensamos, isso assalta a nossa mente. Esse problema é muito grande. Perceba que na tempestade era violenta, né? Então é muito grande. Não consigo. É demais para mim. Não vou dar conta. É muito grande. Não vou conseguir. Então o primeiro pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para nós suportarmos. Achamos que as coisas estão muito difíceis, acima da nossa capacidade de suportar. Veja, nós precisamos saber que junto com as dificuldades, Deus também dá força para a gente vencer. Veja o versículo de Coríntios. Junto com a dificuldade, Deus também vai dar força para que você possa vencer. 1 Coríntios 10, 13. Essa palavra é muito boa. E você precisa guardar ela, porque você vai precisar dela um dia, certo? Se você não precisou ainda, saiba que você vai precisar. Quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Maior do que tudo. 1 Coríntios diz assim, não sobreveio a vocês tentação ou tribulação ou tempestade que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ele vai dar um escape para você suportar. Ele não permite que simplesmente você passe por uma situação na sua vida. Ele não é incoerente, não existe incoerência com Jesus. Ele não vai dar para você algo que você não suporte, jamais, jamais. Se Ele permitiu alguma coisa na sua vida, você que é filho de Deus, você que tem Jesus na sua vida como Senhor verdadeiramente. Vou abrir um parênteses aqui. Você que tem Jesus como Senhor de verdade da sua vida. Você que entregou totalmente a sua vida a Cristo e sabe que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Tudo o que acontece na sua vida, Ele sabe. Tudo o que acontece, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Nada vai fugir ao controle dEle. Então saiba que Ele não vai permitir na sua vida nada além do que você possa suportar. Nada, 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 nada. Com certeza você vai dar conta. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, você vai dar conta? Fala assim, você vai conseguir. Ah, pastora, será? Mas e aquele negócio? E aquilo outro? E aquela não. Já começa a pensar que o problema é grande demais. É o pensamento que assola, que assalta a nossa vida. Nós precisamos entender, olhar para a palavra de Deus, entender que Ele não vai permitir coisas que você não suporte, não, meu irmão. Olha lá, na primeira tempestade, Jesus dormia para nos ensinar que Ele tem o controle de todas as coisas. E não há por que se apavorar. Não há. Ele tem o controle de todas as coisas. Agora, se você quer o controle das coisas, aí já é o contrário, aí já não tem como. Se você entregou o controle da sua vida nas mãos dele, então ele tem o controle. Sim ou não? Ai, pastora, mas é difícil, sabe? Eu até entrego, mas às vezes eu pego de volta. Porque eu acho que ele não vai dar conta.
eu acho que ele não vai dar conta, porque a minha vida é tão difícil. Você não está entendendo. Eu acho que Jesus nem entende também. Jesus não sabe que a minha vida é muito complicada. Então ele não vai dar conta, aí eu pego o controle de novo. Entende? Querido, entrega de uma vez esse controle na mão de Jesus. Para de se apavorar com as coisas. Para de ficar tão apavorado com tudo. Nós precisamos entregar totalmente e saber que Ele é que tem o controle de todas as coisas. Na segunda tempestade, Jesus ele anda sobre as águas para nos ensinar que Ele domina sobre terra, céus e mar. E não precisamos temer. Não precisamos temer, Ele domina sobre terra, céus, sobre o mar, sobre todas as coisas. Ele tem o domínio. Então, você não precisa temer. Você só precisa entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Você só precisa confiar que Ele é poderoso para agir na sua vida. Na hora certa, no tempo certo, Ele fará. Nessa conclusão, primeira conclusão que nós tiramos aqui, Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior do que os problemas, dificuldades que passamos. Você acha que a sua dificuldade é maior do que Jesus? Você acha que o seu problema é maior do que Jesus? Nunca, nunquinha. Nunca, nunquinha. Por maior que seja o problema que você está enfrentando, por maior que seja a dificuldade que você está passando, jamais a dificuldade vai ser maior do que Jesus, porque Ele venceu todas as coisas. Ele é o vencedor invicto. Ele venceu o último inimigo. Sabe qual é o último inimigo que Ele venceu? Só a morte. Ele venceu tudo, todas as etapas, tudo. E o último inimigo a ser vencido foi a morte. Então não existe nada, vezes nada, que se compare à grandeza do Senhor. Portanto, você precisa confiar nele. Você precisa entregar os seus caminhos de verdade para Ele. Não de mentirinha, não de brincadeirinha. Não ficar brincando de entregar a sua vida para Jesus. Às vezes eu entrego, às vezes eu não entrego. Entrega totalmente a sua vida para o Senhor. Para de ficar com brincadeira. Entrega o controle da sua vida nas mãos dEle. Porque Ele é o dono de tudo. E não existe problema que nos assalte muitas vezes os nossos pensamentos, que possam ser maiores do que o Senhor. Segundo pensamento que muitas vezes nos assalta quando nós passamos e atravessamos tempestades. Que nós estamos sozinhos. Que nós estamos sozinhos. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos e nos sentimos como crianças indefesas e solitárias. Precisamos nos lembrar sempre que uma das últimas palavras de Jesus, estando aqui na terra, foram Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até que se consuma os séculos, até que os tempos se findem. E se Ele está com você, Ele é a melhor companhia. Sim ou não? Ah, pastora, eu me sinto tão sozinha. Pareço um pardal solitário, andorinha que voa, sabe, sozinha na vida. Ninguém olha para mim, ninguém gosta de eu. Querido, se você tem Jesus como sua companhia, Ele é sempre a melhor companhia. E Ele vai preparar a companhia para você, com certeza. Mas primeiro, tenha Jesus como a verdadeira companhia que agrada de você, que você se agrada dEle. E as outras coisas que eu falei domingo, Ele vai acrescentar na sua vida, com certeza. Que você precisa, porque Ele sabe o que você precisa. Então, quando nós passamos por tempestade, Jesus mostra a sua onipresença. Onipresença.
Ele é onipresente, certo? Você pode estar muitas vezes se sentindo sozinho, abandonado, deixado por alguém. Mas quando você olhar para Cristo, porque Ele também se sentiu sozinho, Ele também ficou no momento abandonado, os discípulos todos abandonaram Ele. Para que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Para que você pudesse entender que Ele sentiu o abandono, para que você não sentisse abandonado. Ele sentiu solitário, para que você não precisasse sentir solidão. Porque com Ele não existe solidão. Ele é aquele que está com você altas horas da madrugada, a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer situação. Seja você na sua casa, no seu carro, no hospital, em qualquer lugar da sua vida, Ele está lá com você. Porque Ele é onipresente. Onipresente. Segunda coisa que nós vimos então é que muitas vezes nós sentimos que nós estamos sozinhos. Veja bem, diante desse pensamento, na primeira tempestade, Jesus ele entra no barco com seus discípulos. Mateus 8:23. A presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. A presença dele, lembra que nós falamos que ele é onipresente? A presença dele é a garantia de que o seu barco não vai afundar. Por mais que você esteja passando por tempestade, por mais que você esteja atravessando ou enfrentando um problema na sua vida, o seu barco não vai afundar. Na segunda tempestade, Jesus não estava no barco fisicamente, mas ele estava vendo tudo o que eles estavam enfrentando. Ele estava vendo. Olha que diz em Marcos 6,48, diz que Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Ele viu. Como assim ele viu? Ele estava uma distância de Jesus, estava em terra, e os discípulos estavam em alto mar. Jesus estava lá em terra firme. Como é que ele viu? Porque ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente e ele é onisciente. Então a onipotência dele diz que ele tem todo o poder. A onipresença diz que ele está em todo lugar. E a onisciência diz que ele sabe, ele conhece todas as coisas. E ele sabia que os discípulos estavam ali enfrentando aquela tempestade. E ele também sabe que o que você passa, o que você enfrenta, os seus pensamentos, até mesmo na alta madrugada, quando você pensa que está sozinho, quando você sente, será que ele está me vendo? Ele está te vendo sim. Será que ele sabe o que eu estou pensando? Sabe sim. Sabe, ele conhece muito bem. Ele não dorme. A palavra de Deus diz que nós dormimos, não é? Nós dormimos, todos dormimos, mas ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, ele não dorme. Ele é aquele que está com você dia e noite. Não tem dia, não tem noite. Não tem temporal, não tem tempestade que ele não possa acalmar. Nesse pensamento, Jesus ele permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar os discípulos que eles nunca estariam sozinhos e que ele sempre cuidaria deles. Veja, deixa Jesus te ensinar. Quando você se sentir sozinho, saiba que Jesus permite alguma coisa na sua vida para que você saiba que você nunca está sozinho, que ele sempre cuida de você. Terceiro pensamento que muitas vezes nos assalta, pensamento de medo e falta de fé. Quando nós passamos por tempestade, Jesus nos mostra que podemos confiar nele. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, por que são tímidos, homens de pequena fé? Lá em Mateus 8:26. E na segunda, os discípulos mostraram que eram medrosos. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma. Nas duas eles tiveram medo, eles tiveram apavoramento, eles não conseguiram lidar com aquela situação.
Sabe, nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes elas não conseguem lidar com as situações de enfrentamento, elas não conseguem lidar muitas vezes com o medo, elas não conseguem muitas vezes lidar com uma frustração, elas não conseguem lidar com tantas coisas, então elas parecem que vai afundar. Parece que a minha vida vai acabar, parece que tudo vai acabar. O medo é a primeira mentira de Satanás para pressionar as pessoas a duvidar. A falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que a verdade é. Entendeu? A falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que verdadeiramente ele é. Porque eles olharam para aquele Jesus que vinha vindo. Era Jesus que vinha vindo, mas eles imaginaram, meu Deus, é um fantasma? Então começa a ter umas imaginações assim, uau, isso é muito difícil, meu Deus, isso é demais. Você sabe que tem pessoas que são especialistas em aumentar problema? Não é o seu caso, lógico. Estou falando que tem pessoas, entende? E nem é o caso da pessoa que está do seu lado, com certeza. Mas existem pessoas que são especialistas em aumentar os problemas, em ampliar os problemas, sabe? O problema pode não ser tão grande assim. O problema pode ser administrado, entende? Porém, a pessoa ela chega e fala de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que parece que não tem solução. Aquilo acabou, parece que morreu alguém, entende? Mas vai ver... não, aconteceu tal coisa, não, você não imagina o que aconteceu, misericórdia, Senhor da glória, aconteceu um acidente ali na esquina, assim, o que aconteceu? Então, a pessoa quebrou um braço, quebrou um braço, entendi, mas a pessoa faz uma tempestade tão grande, sabe, que parece que morreu alguém, parece que todo mundo naquele carro morreu. Especialista em aumentar problemas. Veja bem, na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos por que vocês são tímidos. E na segunda, os discípulos mostraram que eram medrosos. E o medo, na verdade, é a primeira mentira de Satanás, para pressionar as pessoas a duvidar. E a falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que a verdade é. Jesus quer saber o motivo da nossa falta de fé. Então, ele pergunta para os discípulos, mas ninguém responde. Ele pergunta assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? Aí fica no ar a pergunta, cri-cri, ninguém responde. Ninguém fala nada, entende? Mas aí é para a gente pensar, e isso serve para nós. Por que muitas vezes nós não temos fé? Por que muitas vezes agimos com tanto apavoramento, com tanto medo, com tanta incerteza? Por que será? Neste contexto, Jesus, ele permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Deus permite muitas vezes que aconteça algumas coisas para tratar o medo e a falta de fé, para que nós possamos ter mais fé. Mais fé. Quando você passa por uma situação na sua vida, pode ter certeza que quando se repetir de novo, você vai entender que Deus está querendo alguma coisa. O que é que Jesus está querendo com isso? Pergunte, entende? Faça perguntinhas para você. Faça autoanálise de você mesmo. Pergunta: por que é que Jesus permitiu isso na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? O que é que eu estou fazendo em relação a isso? Quarta e última coisa. Porque o pensamento que nos assola, por que estou passando por isso? O pensamento que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivendo. Como se Deus tivesse que nos dar explicação de alguma coisa. Na verdade, a maioria das tempestades que enfrentamos são provocadas por nós mesmos. Sim ou não? A maioria das tempestades que nós enfrentamos são provocadas por nós mesmos.
E aí você para e pensa. Quantas vezes você passou crises na sua vida que foi provocado por você mesmo? Que você mesmo que provocou aquilo. Por alguma situação, por uma falta de obediência, por uma teimosia, por algo que você foi achando que tudo ia dar certo, mas você provocou aquilo. Sabe, às vezes nós ficamos como Davi, no Salmo 13, ele pergunta, até quando, meu Deus, até quando? Talvez essa pergunta está aí na sua mente hoje, até quando? Davi no Salmo 13, ele pergunta, até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou ficar angustiado? Se você ler o Salmo 13, você vai ler ele falando isso. Até quando as pessoas e os homens vão se levantar contra mim? Até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando isso? Até quando essa angústia? Até quando isso? Mas no último versículo, versículo 5, ele fala assim, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu, porém, confio no Senhor. Se você, mesmo que você pergunte, não tem problema fazer pergunta para Deus. Não tem problema não, é bom você questionar sim. Deus, por que está acontecendo isso? Mas por que isso? Mas também entenda que muitas vezes não é problema de Deus, é problema seu. Na maioria das vezes o problema é nosso. Você precisa avaliar, você precisa olhar para dentro de você, a fazer uma avaliação da sua própria vida, o que é que você tem feito, como é que você tem agido diante dessas situações, que você tem colhido tantas coisas. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na segunda, os discípulos declaram convictos que verdadeiramente és filho de Deus. No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecimento, sabe, verdadeiramente a respeito de Jesus. Mesmo vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operava, ainda não entendiam. Veja lá em Marcos 6,52 o que diz. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Endurecido. Será que o nosso coração não está endurecido? Será que muitas vezes nós temos presenciado muitas coisas de Deus fazendo e Deus permitindo e o nosso coração ainda continua endurecido? Quantas coisas têm acontecido no mundo, quantas coisas têm acontecido na terra e ainda muitas vezes o nosso coração está endurecido? Eles tinham presenciado o milagre dos pães. Depois que veio a tempestade, se você vê um pouquinho antes, eles passam por um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Mas eles não compreenderam, eles não entenderam. Por isso, na verdade, que na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas ele estava fora do coração dos seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava do lado de fora do barco, mas depois entrou também no coração dos seus discípulos. Percebeu? Então, na primeira, Jesus estava fora do barco, dentro do barco, mas fora do coração. Mas na segunda, ele entra no coração dos discípulos, porque Jesus permitiu que as tempestades se repetissem para que os seus discípulos o conhecessem melhor. Para que eles pudessem declarar, porque na primeira eles dizem assim, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que eu não conheço? Quem é este que multiplicou pão e peixes daqui a um pouquinho antes? Quem é este? Eu não conheço ainda. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Ainda não conheço. E Jesus permite uma segunda tempestade, para eles dizerem assim, meu Deus, agora eu entendo quem é Jesus, eu entendo. E eles dizem então que este é Jesus, eles declaram convictos que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Para a gente concluir, quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Às vezes esquecemos o que Deus faz e precisamos passar tudo de novo, com uma lição que deve ser repetida até aprender. Às vezes nós precisamos passar de novo, até a gente aprender.
O que é que você tem passado na sua vida que você precisa aprender? Por quais situações, meu irmão, minha irmã, você tem passado, Deus tem permitido você passar, que você precisa aprender, e que você ainda não aprendeu? Você precisa de mais uma tempestade? Os discípulos precisaram de 2. Talvez você já passou pela 10ª e ainda não aprendeu. O que é que está faltando? Ainda tem o que para aprender? Nós precisamos aprender dele. A vontade dele é que a gente o conheça. E que a gente faça a declaração e temos convicções, assim como os discípulos, eles tiveram a convicção, declarando, convicto que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que você possa olhar para Jesus e saber que Ele é o Filho de Deus. Que Ele conhece você, que Ele sabe da sua vida. E que é Ele que tem poder para mudar a sua história. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu não sei por qual situação você tem passado, que tem se repetido. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas eu sei de quem conhece. O Senhor que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente. Ele conhece você. Ele sabe muito bem sobre você. E aquilo que você ainda precisa aprender dele, que talvez você ainda não conseguiu aprender, diante das tempestades que você tem vivido, diante dos problemas que você tem vivido, talvez você tenha remado sozinho, talvez você tenha pegado os remos das mãos de Jesus, e você tem tentado remar nesse mar violento, e você tem tentado remar nessa vida agitada, mas que você nesta noite, você possa pegar os remos das suas mãos, entregar os remos nas mãos de Jesus, dizer: Senhor, o Senhor sabe, eu estou cansado, eu tenho remado, meus braços estão doloridos de tanto remar, de tanto ir contra a maré, parece que eu estou remando, mas parece que o vento está contrário. E parece que eu não consigo ver uma saída. Parece que o problema aumenta. Eu quero, Senhor, entregar os remos nas tuas mãos. E eu quero, Senhor, conhecer o Senhor melhor. Eu quero declarar que o Senhor é o Filho de Deus. Que o Senhor me ama com amor eterno. E o Senhor deseja que eu o conheça melhor. Que nada do que acontece na minha vida, Senhor, que nada que acontece comigo, o Senhor não sabe. E nada do que eu passo, sei que o Senhor é sabedor de todas as coisas, não é maior do que o Senhor. Senhor, vem restaurar, vem renovar a fé de cada um. Renova a esperança, renova a convicção de quem o Senhor é. E daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Daquilo que o Senhor é capaz de operar, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. E o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor será sempre o mesmo. Nós queremos em tudo te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Digam todos amém. Glória a Deus, que Deus nos ajude quando enfrentarmos tempestade, ou se você está enfrentando, ou se você vai enfrentar um dia. Saiba que Deus quer que você o conheça melhor. Que você realmente entregue os remos nas mãos dele. Em nome de Jesus.